Oi, eu me chamo Júlia Araújo Clay, sou estudante de psicologia na PUC, aqui no Rio Grande do Sul. Sou estagiária de psicologia institucional no Centro Vitalis, né? E hoje a gente vai estar fazendo mais uma live do Roda de Conversa para falar sobre a ansiedade no dia a dia. No nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre a ansiedade nos relacionamentos afetivos. E para falar um pouquinho mais sobre essa temática, a gente tem alguns convidados aqui hoje, que é o Rainer, o Mauro e o Luiz. O Rainer, ele é um psicólogo formado pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ele atua como psicólogo clínico e psicólogo do esporte desde 2021 no Centro Vitalis. É formado no curso de formação de psicologia no esporte dos psicólogos Paulo Ribeiro, que é do Botafogo de Futebol e Regatas, e Adriana Lacerda, do Clube de Regatas do Flamengo. Também estamos aqui com o Mauro, né, que é estudante de psicologia do 9º semestre da PUC, está fazendo estágio clínico aqui no Centro Vitalis, e o Luiz, que também é estudante de psicologia, está no 7º semestre e também está fazendo estágio em clínica aqui no Centro Vitalis. Então, para a gente iniciar a nossa conversa, né, vou passar a palavra para o Rainer, para ele ir contextualizando um pouquinho da temática para a gente. Tá bom, tranquilo. Eu acho muito legal a gente falar sobre esse assunto, desde quando a gente estava separando, né, os assuntos, ver quem ia falar sobre que esse me chamou mais atenção, porque de fato é uma coisa, é um tema muito complexo e que eu sinto que, tipo, pode estar impactando cada vez mais as pessoas por conta de diversos fatores. Acho que, não sei se tem como a gente associar tão diretamente assim a geração atual, mas de como se relacionar tem sido mais difícil às vezes e tem gerado ansiedade nas pessoas. Eu acho que é sobre isso que a gente vai poder conversar ao longo do tempo, né? Porque é muito difícil quando a gente fala sobre ansiedade, sobre o que a gente entende que é ansiedade, né? Que é, se a gente botar num termo mais grosseiro, talvez, um termo mais leigo, né? Que é basicamente o medo da gente sentir medo, né? Ou seja, é a gente antecipar uma sensação ruim, antecipar uma sensação que a gente vai sentir frente a um estímulo que nos dá alguma repulsa, nos dá algum receio de estar presente, e essa antecipação dessa sensação gera coisas na nossa cabeça, gera pensamentos, gera sensações no nosso corpo, gera tremor, gera o coração mais acelerado, faz o corpo ficar um pouco mais tenso e dificulta ações que são importantes para a gente, né? E essas ações, às vezes, podem ser ações de desempenho, e a gente chama isso de ansiedade de desempenho, podem ser ações mais relacionadas a preocupar como o outro vai estar, como o outro vai receber a gente, e isso a gente chama de uma ansiedade social, uma ansiedade mais relacionada aos relacionamentos que a gente tem na vida, né? E quando me convidaram para falar, né, para falar aqui sobre o assunto, eu pensei em como é complexo e como é amplo o contexto, ou os diferentes contextos em que a gente pode sentir ansiedade relacionada a relacionamentos, né? E eu fiquei pensando assim, tá, em que contextos, baseado no meu trabalho que eu tenho com meus clientes e baseado na minha experiência, assim, como ser humano também, tipo, da experiência que eu vivo como uma pessoa, eu noto esse tipo de ansiedade batendo. E eu percebi que a gente pode sentir essa ansiedade desde relações hiper sutis ou mais superficiais, como apresentar um trabalho na faculdade, ou tomar uma liderança em alguma atividade do trabalho, ou se expor mais no teu emprego, frente ao teu chefe, ou às vezes ser um pouco mais simpático, ou ter uma relação boa com colegas de trabalho ou com pessoas que tu vê na tua rotina, com pessoas que estão no mesmo lugar que tu, um colega, uma pessoa que tu vê no ônibus todo dia, ou por vezes ansiedade relacionada a contextos e relações muito mais profundas, como a ansiedade de ter uma conversa difícil num relacionamento que tu tem com alguém, que tu passou muito tempo da tua vida, ou ansiedade às vezes por se declarar para alguém. Muitas pessoas falam que não conseguem entrar em contato com o sentimento e aprofundar o relacionamento, porque às vezes não conseguem dizer coisas que teoricamente são simples, mas às vezes não são, como eu te amo, ou como obrigado, ou como eu gosto muito disso. Então, isso me chamou bastante atenção quando eu recebi o convite, porque são vários os contextos, né, em que a gente pode trabalhar com isso em vários contextos e que isso nos afeta, e como
o medo de ser bem recebido ou não por outras pessoas na nossa vida acaba gerando sentimentos, pensamentos, sensações que nos afastam de ações importantes e que nos afastam de movimentos que satisfariam a nossa vida, né? Que trariam mais realização para a gente. Porque se a gente for pensar como a ansiedade como um sentimento, o problema em si, talvez, muitas vezes, não é só o mal-estar que ela causa na gente, ou o sofrimento que a gente tem quando está sofrendo ansiedade, quando está tendo aqueles pensamentos acelerados, quando está tendo aquele corpo, aquela sensação de corpo mais tenso, mas também sobre que ações e que movimentos e que realizações essa ansiedade está nos impedindo de fazer. Né? E no meu trabalho, pessoalmente, é nisso que eu mais foco. Muito menos pensar em excluir esse sentimento, fazer a gente se livrar dessas sensações internas que a gente tem, mas mais em focar em no que essas coisas que passam por ti estão te afastando e que ações importantes da tua vida tu estaria tomando sem ansiedade e tu não está conseguindo porque tu está presente nela. E isso é o que o meu trabalho foca, geralmente, que eu acho que a gente muitas vezes deixa de notar ou deixa de pensar sobre. Muitas vezes a gente tenta se livrar muito do sentimento de ansiedade, da sensação ou dos pensamentos que a gente tem quando a gente está ansioso, mas não para para pensar, tá, mas o que eu poderia estar fazendo e que esses pensamentos estão me afastando? E aí vai variar muito de pessoa para pessoa, de exemplo para exemplo. Tem pessoas que não conseguem ter um relacionamento profundo porque quando entra numa conversa mais difícil, uma conversa mais complexa, que envolve se declarar ou que envolve estabelecer combinados para uma relação funcionar, elas esquivam. E aí a outra pessoa nessa relação não se sente complementada, não se sente bem respondida para essa relação, porque a pessoa não está se abrindo para ti e ela acaba se afastando, né? Ou momentos em que a pessoa gostaria de conhecer novas pessoas, de fazer novas amizades, só que a ansiedade relacionada, o que essa pessoa vai pensar de mim? Ela vai me achar legal? Vai me achar chata? Será que ela me acha bonita? O que ela está pensando? E aí, por causa desse medo e pelo receio da reação de outras pessoas, a pessoa acaba se esquivando e não conseguindo criar novas relações, gerar novos relacionamentos, o que faria ela sentir bem melhor sobre a vida dela e bem mais feliz com a vida dela se ela conseguisse fazer essas coisas. Então, muitas vezes, quando a gente vai trabalhar isso e quando a gente vai tentar intervir nisso de alguma forma, a gente vai muito menos trabalhar em excluir esse sentimento, excluir esses pensamentos. A gente até vai trabalhar sobre essas coisas, mas muito mais em pensar que estratégias a gente pode encontrar ou que coisas estão acontecendo na tua vida que, se a gente intervir, se a gente trabalhar habilidades, se a gente fazer ajustes na tua rotina e na tua vida, tu vai se aproximar dessas atividades que a cidade está te atrapalhando e, no fim das contas, vai ter uma vida muito mais realizada, vai ter uma vida que tu se orgulha de ter e vai estar sendo a pessoa que tu gostaria de ser nas suas relações sociais. Né? E aí vai variar muito. Tem pessoas que gostam, que têm uma vontade muito grande de, ok, eu quero me relacionar com pessoas, mas eu não quero ter medo de julgamento, mas eu não quero ter incertezas, mas eu não quero que a gente passe por aquele momento inicial de não sei se essa pessoa está gostando de mim, se ela não está gostando de mim, e acabam esquivando. E aí a gente entra para um ponto de conscientizar, tá, mas é possível um relacionamento de início que não provoque essas coisas? É possível tu iniciar uma relação do nada, sem conhecer direito essa pessoa e não ter incerteza sobre ela? Essa é uma das coisas que a gente opera. Ou às vezes a pessoa que quer sair mais de casa, mas está num quadro tão difícil como pessoa que acaba esquivando porque não sabe como as pessoas vão reagir, o que as pessoas vão pensar. E a gente vai ter que, de novo, reconscientizar, do tipo, tá, mas tu consegue evitar julgamento sobre outras pessoas quando tu vê outras pessoas na rua e talvez tu não consiga. Então, talvez as outras pessoas também não deixem de fazer privadamente esses julgamentos. Os julgamentos talvez vão acontecer e o importante vai ser a gente se expor para essa atividade. Né?
às vezes, quando a gente volta no exemplo de, ok, então, mas a minha cidade não é de criar relacionamentos, mas é de ter um relacionamento um pouco mais profundo com alguém. E a pessoa fala, mas eu vou ficar muito desconfortável entrando nesse assunto difícil, porque a pessoa vai falar sobre assuntos difíceis, vai falar sobre emoções, e eu não quero mexer nas minhas emoções, porque isso me desperta ansiedade, isso faz meu coração acelerar, isso faz eu ter pensamentos muito ruins, e a gente para para ver que de fato faz sentido esse desconforto. Não são sentimentos positivos de se ter, mas ao mesmo tempo que é difícil, não tem outra forma de aprofundar um relacionamento sem tocar em pontos difíceis, sem ter conversas difíceis que despertam sentimentos assim. Então a gente trabalha na exposição e em acostumar a pessoa, tá? Como é esse sentimento e como tu consegue se acostumar com esse sentimento e ter essa conversa difícil ao mesmo tempo. Como a gente pode conviver com isso? E a gente vai explorando diferentes estratégias, diferentes sinais que impedem a pessoa de ter uma vida que realiza ela, que tornaria a vida dela muito mais legal e feliz, e encontrando estratégias ou habilidades que aproximem a pessoa dessas ações. Então, é por isso que eu achei muito legal quando trouxe, porque ele fez pensar sobre a complexidade de momentos e começou a me fazer pensar assim, tipo, ok, é uma imensidão de estratégias, uma imensidão de sinais, de estímulos que podem atrapalhar a pessoa, né, que tem uma ansiedade relacionada a relacionamentos, a reação de outras pessoas a ela. Sim, é muito legal isso que tu tá trazendo, assim, dessa questão, né? Justamente de que essa ansiedade nos relacionamentos, elas podem aparecer em diversos contextos, assim como tem diversas estratégias, né, para a gente poder estar intervindo nisso, né? E de pensar, assim, a questão do grau de sofrimento que isso traz para aquela pessoa, né? Quanto isso prejudica ela nos mais diversos contextos, seja na família, seja com os amigos, seja no trabalho, seja na faculdade, né? Então, onde ela está ali cercada das pessoas e que pode estar atrapalhando ela nessa questão dos relacionamentos. Ou até mesmo, né, num relacionamento afetivo no qual ela não consegue ali se dedicar mais àquele relacionamento tanto quanto ela gostaria, por, enfim, uma questão da ansiedade dela, dos pensamentos que vêm, né, com ela, que ela carrega ali naquelas crenças que ela tem durante a vida, né. Agora, passando assim a palavra para o Mauro, né? Queria te ouvir um pouquinho, Mauro, o que tu acha disso? Saudações a todos. Eu acho que eu separei algumas coisas assim na minha fala, assim, que eu acho que elas vão muito na linha do que o Rainer já estava falando, né? A gente tem um assunto que realmente nos move, né? A gente vive à base de relacionamentos, né? Então a gente se relaciona o tempo inteiro com todo mundo, assim, né? O ser humano é relacional, então e quando a gente trabalha essa questão da pandemia, do pós-pandemia, que foi algo que a nossa geração nunca vai esquecer, né? A gente tem é um evento que digamos assim, teve um que a gente ficou sabendo, né, há um século atrás, então depois de um século a gente está vivendo isso, algo que é único, né? E a partir de toda essa vivência que a gente teve, a gente não tem como não falar sobre isso e sobre como isso vai impacta a nossa vida, né? Quando a gente fala de relacionamentos afetivos, durante a pandemia isso foi muito colocado no sentido das redes sociais, né, e das telas. Então, que não é algo novo, né? É algo que já existia antes, esse relacionamento por meios virtuais, mas que na pandemia isso ficou muito potencializado, né? Então, as pessoas começaram a se relacionar mais sobre isso, a partir das telas, a partir das redes sociais. Mas eu acho que a gente pode também trazer, assim, dois vieses, digamos assim, principais, né? Daqueles que antes da pandemia já tinham um relacionamento e daqueles que ainda não tinham, né? Então, aqueles que já tinham, o que a gente conseguiu já observar, assim, de algumas pesquisas é que, por exemplo, aumentou o número de divórcios, né? As pessoas, né? E aqui a gente pode pensar uma série de justificativas, assim, mas entre algumas delas a gente pode pensar que as pessoas não estavam, daqui a pouco, não estavam tão acostumadas a estarem tão próximas como tiveram que estar, as pessoas que já moravam junto, né? Enfim, e que daí isso foi, de uma certa forma, potencializado também, essa intimidade
que gerou, de uma certa forma, uma questão assim das individualidades serem afetadas, né? Então, isso aumentou, a gente tem conhecimento de que em 2020 e 2021 aumentou o número de divórcios, o que já não aconteceu em 2022. Então, mas isso aconteceu, assim, né? E também a gente pode pensar no lado digamos, dos solteiros, assim, né? Que é aqueles que não tinham relacionamento, e que daí eu acho que entra mais a questão da ansiedade mesmo, que é bem a questão, assim, a pessoa ela já está acostumada, digamos assim, a ter a se relacionar dessa forma, né, pela internet, enfim, mas antes da pandemia tinha toda a questão da utilização como um meio, né, da internet, enfim, das telas como um meio para se relacionar fora, e que daí na pandemia o relacionamento fora ele foi os medos foram potencializados, né? Como o Rainer estava dizendo, o medo do medo, né? Então, o medo de morrer, o medo de se relacionar com uma pessoa, e aí isso vai trazendo a questão também da ansiedade social, né? A pessoa se blinda na rede social, então ela tem a possibilidade na internet de mostrar só aquilo que ela gostaria, aquilo que ela entende de bom que ela tem para as pessoas, né? Então ela se blinda, ela se protege atrás das redes sociais. E isso com a pandemia, né, esses 2 anos, digamos assim, que as pessoas se relacionaram muito mais assim pela internet, esse excesso de proteção que a tela do computador ou do celular possibilitou, em alguma medida pode ter feito com que a pessoa tivesse digamos assim, uma diminuição das suas habilidades sociais no ao vivo, né? Então agora que a gente pode estar visualizando assim, vendo, é uma dificuldade das pessoas agora que a pandemia já está, né, num momento assim de quase encerramento, é que algumas pessoas estão com essa questão da ansiedade social de se relacionar no ao vivo, na vida real, né? Muito potencializado por essa, digamos assim, falta de prática, ou por essa diminuição da prática de habilidades sociais e tal. Então, eu acredito que isso é uma coisa que surge, ou deve surgir muito na prática, na nossa prática clínica. Essa questão de conseguir mexer com as crenças das pessoas de menos-valia também, né? Das pessoas que se protegeram atrás das telas, assim, muito provavelmente, né, muitas delas têm essas crenças de menos-valia, de pensar assim, aquela pessoa só vai gostar de mim se eu aparecer dessa forma aqui como eu estou aparecendo. E aí fica com esse medo de se encontrar daqui a pouco pessoalmente, com esse medo de pensando aqui aqueles pensamentos, será que essa pessoa vai gostar de mim? Então eu acho que tem muito isso, assim, né? E acho que a questão da gente trabalhar em consultório vai muito nessa questão também do treino de habilidades, assim, né? Eu acho que a possibilidade de tu fazer roleplays com a pessoa, assim, de ir treinando as situações de habilidades sociais, eu acho que isso vai ajudar muito, né? É um elemento que pode contribuir muito para que essas pessoas, assim, consigam, de alguma forma, vencer essas situações de ansiedade que podem estar vivendo, e também muito nisso que o Rainer estava falando também, da questão da exposição, né? A gente não consegue visualizar, assim, uma melhora de um paciente com ansiedades, né? Ansiedades em geral, assim, mas sem essa técnica da exposição em algum momento, né? Claro que a partir desse treino em sessão, da questão de trabalhar todas as questões cognitivas, mas a gente não tem como não pensar em uma exposição gradual, né, dessas pessoas a se colocarem, né, assim, nas situações da vida real, assim, né. Eu acredito que muito, assim, a gente tem vivendo, né, a gente vem vivendo muito uma certa dependência até de telas, né, e aqui eu me lembro do professor Cristiano Nabuco, que recentemente ele foi um dos instrutores de uma das novelas das 9 da Rede Globo, que encerrou há pouco tempo. Trabalhou muito essa questão das telas, do vício e tal.
e de como isso afeta os relacionamentos também. E ele alerta muito sobre isso, sobre os riscos que a gente pode estar se envolvendo em relação às telas, né? E o quanto a gente precisa parar para observar isso e refletir sobre isso, o quanto a gente está muito dependente ou não das telas, dos celulares, principalmente, né? O celular está sempre grudado na gente, enfim, a gente está sempre se relacionando por rede social no celular. Então, o quanto a gente precisa, de alguma forma, refletir sobre isso para a gente poder encontrar um equilíbrio, né? Acredito que seja muito nesse sentido, assim, de buscar um equilíbrio da gente poder viver essa vida real, né? Viver a vida real fora das telas, né? E acredito que o processo terapêutico, assim, o envolvimento das pessoas com isso, o nosso trabalho, enfim, como terapeutas, futuros terapeutas, eu acho que ele é muito importante nesse sentido, de auxiliar nesse processo das pessoas de conseguirem lidar de uma forma melhor com a sua ansiedade, que com certeza foi muito impactada para muitas pessoas a partir do pós-pandemia. Sim, com certeza, sim, é uma demanda bem recorrente, né, na clínica, né, e acho que é importante isso, sim, que o Mauro trouxe, né, que é um processo, não é algo que vai ser do dia para a noite, a gente fala, né, de se expor, né, o que é se expor, e aos poucos se colocando nessas situações sociais, né, e se experimentando, claro, sempre com o acompanhamento de um profissional, né, então não é do dia para a noite, é um processo, e muitas vezes a pessoa foi assim a vida inteira, né, a vida inteira teve essas dificuldades em se relacionar, né? Então, é um processo que aos poucos, é com acompanhamento, é com muita conversa que vai acontecendo, né? Então, acho bem importante trazer isso, assim, né? Porque é uma demanda bem forte ultimamente na clínica. Agora, eu queria ouvir um pouquinho do Luiz, né? O que o Luiz acha dessas questões que foram trazidas, né? Tanto pelo Rainer quanto pelo Mauro. Oi, gente. Então, esse assunto eu acho ele muito interessante porque a ansiedade e relacionamentos afetivos, eles têm uma relação muito próxima, né? Porque isso envolve toda uma questão de vulnerabilidade e de como tu se aproxima de outra pessoa de uma forma que tu não assuste ela e que tu também não sinta que tu está entrando em algo que tu não quer. E eu achei muito interessante o que o Rani falou, né, sobre a ansiedade e o medo, né, de tu antecipar o que a pessoa pensa sobre ti ou o que tu tem que fazer para que ela goste de ti, né? Isso tem muito uma relação também com o que o Mauro falou do pós-pandemia, das pessoas terem uma ansiedade muito maior, né, de querer conhecer pessoas, mas elas estão há tanto tempo sem procurar pessoas novas, só de uma forma que seja por redes sociais, que acaba existindo uma dificuldade que não tinha antes, né? E nisso eu pensei o quão interessante a gente refletir sobre as habilidades sociais, né? Que é algo que aprender a comunicar uma pessoa, a tua intenção com ela, é algo que acaba acontecendo de uma forma orgânica, na maioria das vezes, mas em muitos momentos acaba faltando, né? Eu penso muito nisso em relação à vida adulta, né? De como tu, como uma pessoa adulta, vai procurar outras pessoas, tu vai ir atrás de outras amizades, né? Amizades novas, relacionamentos novos, e isso variando de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não foram ensinadas a como fazer isso, né? Como demonstrar. E partindo para essa questão assim de como se comunicar, uma coisa que eu acho interessante da gente pensar também é no flerte, que é uma forma de comunicação, né? E como fazer isso de uma forma que não seja invasiva também para outras pessoas. E como a gente, assim, né, tem uma dificuldade muito grande de ler sinais de outras pessoas, de que a outra pessoa esteja interessada em ti, né? Tem um estudo de 2014, eu acho, que ele apontou que das pessoas ali que estavam sendo testadas, menos 50% das pessoas sabiam ler um flerte. E isso diz muita coisa, né? Então, isso tem muito a ver com mais de a pessoa ali, o paciente, aprender a demonstrar esses tipos de sentimentos. E aí entra, né, aquela coisa bem da ansiedade, né, que tu vai se expor realmente, né, tu vai expor a tua intenção para uma pessoa que não sabe
talvez nem saiba que tu tem interesse nela. E, e daí entra também a questão de fazer com que a pessoa entenda o que é invadir o espaço de outra pessoa também, né? De qual o momento em que a pessoa está dando sinais de que ela não quer ter o mesmo tipo de relação que ele queira, como assimilar isso, né? Como não entender que isso não diz nada sobre a pessoa que está sendo rejeitada, né? Ou algo sobre a pessoa que está rejeitando, né? É mais uma questão de interesses diferentes, basicamente. E uma coisa que o Mauro trouxe, assim, que eu achei interessante é justamente essa questão dos relacionamentos que aconteceram ao longo da pandemia. Porque o excesso de convivência, né, é uma coisa que é muito interessante, porque os casais, né, que trabalham muito e eles só se veem de noite, eles estavam naquela situação de conviver constantemente, né, do início do dia até o fim. E a gente viu, e é uma coisa que existia antes, só que durante a pandemia se acentuou bem mais, né, são os casos de violência, que envolve também esse tipo de relações, né. A gente viu que o aumento da porcentagem de violência doméstica, de feminicídio também, né. Então, eu acredito que tenha muita relação com isso, né, de um relacionamento que ele acaba por conta, né, dessa falta de comunicação, de violência e de todas essas questões sociais, né, da forma do homem na relação, né, se impor, o homem hétero, e, e existe esse funcionamento, ele existia há muito tempo, né, só que a gente vê que ele ainda está muito presente, e isso é uma coisa que é interessante, assim, da gente pensar, porque ele tem muita relação de como lidar, né, inicialmente com a pessoa que sofreu com esse tipo de violência, e também os casais em que, claro, não teve, né, situações extremas ou que queiram continuar, como que continua, né? Como é que vai ter essa volta? Acho que caiu aqui a ligação do Luiz, mas para a gente dar continuidade, assim, né, no que a gente estava conversando, eu queria fazer umas perguntas, assim, né, para vocês. A primeira delas, né, uma coisa que foi bastante falada, assim, né, foi a questão dos relacionamentos pós-pandemia, né? E eu queria ouvir, assim, de vocês, o que vocês acham, né? Que essa questão, assim, de, por exemplo, muitos relacionamentos terminaram, os relacionamentos entre família, né? Como todo mundo estava convivendo junto ali também, tiveram alguns atritos, né? Que a gente pode perceber. Vocês acham que a pandemia, assim, escancarou isso, um movimento que talvez já vinha se construindo, de repente, né? Dessa falta de comunicação no relacionamento, dificuldade ali em tolerar talvez as diferenças, né, do outro, mas que com as rotinas cheias de todos, talvez aquilo ali, né, ficava ali, não era escancarado, e com a pandemia todo mundo tendo que conviver junto se escancarou, ou foi algo que talvez por conta da pandemia, né, que passou a acontecer, né, pensando, né, em toda aquela questão que a gente estava vivendo, né, de um medo, sim, mesmo, a todo momento, né, de mortes, enfim, e todas aquelas incertezas que a gente estava enfrentando na pandemia, se aquilo de alguma forma pode ter influenciado ali, né, talvez nos atritos, nos relacionamentos. Então, queria ouvir de vocês, assim, o que vocês acham disso. Se quiser iniciar, Rainer. Pode ser. Eu acho interessante, foi o Mauro que trouxe, né, os dados sobre divórcio no período de pandemia. Eu acho que a gente pensa muito, e é fácil, e é lógico a gente pensar, né, tipo, sobre os relacionamentos, se o problema era a falta de comunicação, se a gente está tendo comunicação, se o problema era conseguir conciliar uma rotina de dois juntos na mesma casa. O meu pensamento sobre isso, eu acho que é fácil de pensar isso, mas acho que a gente poderia pensar em outros pontos também envolvendo isso, que é tipo, será que as pessoas estão pensando e cogitando bem e conseguindo medir bem
o momento delas irem morar junto com outra pessoa, né? E claro, a gente estava num contexto social e num contexto de rotina naquela época, né, de antes de 2020, em que era normal quando as pessoas se começassem a se ver juntos e a viverem juntos, elas se viam, se botar ali umas 6 horas por dia, tirando o horário de sono, e o fim de semana todo junto. Então, elas nunca passaram as 24 horas de um dia, né? 7 dias por semana tão juntas assim. E elas nunca souberam como é essa dinâmica, então não tinha muito como prever. Mas isso dá um pensamento bom para a gente, que é, será que as pessoas estão optando por morarem juntas, tendo consciência de como é morar junto com outra pessoa, tendo consciência se essa relação, se isso cabe nessa relação, se elas querem ter essa opção de vida ou não, né? Será que elas querem ter essa vivência ou será que elas foram no embalo de às vezes regras culturais do tipo eu tenho que estar namorando ou sério ou me casando morando na mesma casa nessa idade de vida? Mas será que a pessoa com quem eu estou eu realmente gosto e realmente quero viver com essa pessoa? Ou será que tem outras situações na minha vida que vão me fazer não querer estar tanto com essa pessoa? Será que eu não vou sentir falta de ter uma vida de solteiro, às vezes, de ficar com outras pessoas? Ou será que eu não vou sentir falta de ter a minha privacidade se for tanto tempo, sabe? Eu acho que é a pandemia, acho que essa, para mim, é a reflexão que mais fica. Para além do tipo, será que temos habilidade de nos abrir para outra pessoa e de ter uma relação mais íntima? Será que as pessoas estão pensando bem se elas realmente querem morar com essa pessoa ou o que está guiando elas não é o conforto ou a capacidade delas mesmas, ou alguma outra capacidade, alguma outro estímulo, como uma regra social, ou como uma norma de que as coisas deveriam ser assim, sabe? Acho que essa para mim foi a reflexão que ficou desse período, que é algo que eu acho que as pessoas refletem pouco às vezes sobre será que faz sentido as pessoas fazer esse movimento. Não é um movimento fácil, não é um movimento simples. E às vezes as pessoas tratam como se fosse um movimento mais simples assim. Isso aí. Sim, são diversos fatores, né, que acabam ali pesando na hora, né? E acaba que às vezes até precipitando algumas coisas, assim, talvez não, as duas pessoas ainda não estejam naquela maturidade para conviver com as diferenças do outro. E tá tudo bem, pode ser que em outro momento isso vai amadurecendo, né, no relacionamento deles. E às vezes até nem num relacionamento só, né, de um casal, mas às vezes amigos que acabam indo morar juntos e acabam também tendo conflitos nesse mesmo sentido, assim, né? De, enfim, talvez uma falta de maturidade naquele sentido, né, de conviver com as diferenças do outro, entender que o outro tem um jeito de fazer que é diferente do meu, né, e tolerar tudo isso, às vezes pode ser bem difícil mesmo. Queria te ouvir um pouquinho, Mauro, o que tu acha? Eu concordo muito com o que o Rainer falou, assim, acho que é bem isso, assim, né, a gente, antes da pandemia, a gente já tinha muito, já existem muitas pessoas, assim, que por diversos motivos não conseguem raciocinar muito bem e aí, enfim, se juntam, assim, né, de uma forma, às vezes, um tanto precipitada e aí isso acaba, em algum momento ali, as coisas não acontecendo como se esperava, como elas esperavam que acontecesse inicialmente, né? Então, eu acho que sim, existe muito, muito isso, assim, de uma coisa da própria personalidade da pessoa, assim, das próprias características das pessoas, assim, que influencia muito, né? E a pandemia, ela só meio que obrigou mais gente a entrar nessa vida forçada, assim, né? Porque até assim pessoas que só namoravam, que se encontravam um pouco, que de repente nem moravam juntas, passaram a morar juntas assim por causa da pandemia. Ah, não, então eu preciso de alguma forma, né? Eu tenho um namorado, eu moro na casa dos meus pais e a namorada mora na casa dos pais. Mas aí, então, em algum momento eles precisam conviver mais juntos. Ah, tá, então tu fica aqui, fica passando, sei lá, um fim de semana aqui ou uma semana aqui e aí as coisas começaram a se criar, começou a se criar mais intimidades, assim, né? Cada vez mais, então isso acabou exacerbando de alguma forma, ou, digamos assim, apertando um pouco a questão das individualidades das pessoas, assim.
E eu também queria aproveitar para falar muito da questão que o Luiz trouxe sobre a questão da violência também, né? Que isso foi algo que também, eu acho que em razão dessa dificuldade que algumas pessoas tiveram para lidar com essa com esse com essa convivência forçada, muitas pessoas não tinham uma regulação emocional adequada enfim, para desopilar, digamos assim, né? E aí acabavam muito, né, fazendo o que não deveria fazer, que é colocar sobre o outro, né, que está vivendo sob o mesmo teto, e principalmente a questão de gênero, né? Então a gente viu muitas campanhas, por exemplo, a respeito disso, né? Das pessoas têm que anotar de alguma forma para mostrar nas lives que aconteciam no trabalho, tudo, né? Olha só, estou sofrendo violência, não sei o quê, coisa assim. Então, isso tem alguns aspectos assim que foram que vieram em benefício da sociedade, né? Uma delas foi essa, assim, das pessoas poderem começar a mostrar mais né, quando está acontecendo violência de gênero. Então, isso acontecia muito, assim. E sim, foi um dos aspectos também que motivou também a questão de separação, enfim. Só respondendo a questão da tua pergunta, assim, Júlia, que tu disse assim, existe de alguma forma, assim, isso já acontecia antes. Eu acho que sim, eu acho que as pessoas, a coisa de repente já existia algumas diferenças entre as pessoas, sabe? Antes da pandemia. E aí, só que essas diferenças, de alguma forma, poderiam ser, de alguma forma, assim, levadas, né? As pessoas não davam tanta importância para isso, e aí, com a convivência forçada, essas diferenças, elas tenderam a aumentar, assim. Então, eu acho que isso também é uma das explicações para que tivesse acontecido essas dificuldades de relacionamento, assim. Sim, sim. Luiz, também, eu não sei se tu chegou a pegar ali na pergunta, mas a gente está falando, assim, dessa questão da pandemia, né, da convivência forçada que a gente teve, né, de se relacionar ali com as pessoas 24 horas por dia durante a pandemia, que antes da pandemia não era o comum, né, cada um tinha suas rotinas, todo mundo convivia em poucas horas do dia junto, né, e aí a gente está tentando assim entender um pouquinho, né, de como esse movimento da pandemia, né, de ter que forçar a convivência pode de alguma forma ter prejudicado assim essa questão dos relacionamentos. Queria te ouvir um pouquinho. Desse assunto, uma coisa que eu acho interessante é como é que o relacionamento ele vai continuar depois de ter tido essa experiência, né? De como é que esse excesso de convivência que faz com que a pessoa que esteja ali contigo e tenha coisas que te incomodam e vão te incomodar muito mais, como é que tu vai, né, vendo quais coisas são de um problema do relacionamento mesmo, ou coisas tuas, ao longo do tempo, porque eu acredito, né, são experiências muito, muito intensas, e como o Mauro disse lá no início, são coisas que a gente vai levar para a vida toda, né? E dependendo do tipo de relação que a pessoa teve, pode ser uma outra forma dela ter um medo muito grande de intimidade, né? Isso pode ter sido criado a partir disso. E eu acho interessante refletir sobre quais são as formas, né, que a gente vai ir lidando com essa tentativa de que a pessoa queira ser vulnerável de novo e que vai ser diferente, né? Porque foi um período muito específico, mas aquele medo, toda a angústia que surgia, né? Ela continua, ela existe. Eu acredito que existe um medo, né? De que talvez seja da forma que foi, né? E da pessoa relacionar os relacionamentos afetivos dela a partir dessa experiência que foi uma experiência de única, assim, né? De uma vida. Sim, com certeza, né? Que o que aconteceu, a gente vai ser uma marca na nossa vida para sempre, assim, né? Dessa marca da pandemia, né? E aí da gente pensar, né? Que marca é essa, né? O que ela me causa? Será que ela me causa, ela me traz algum tipo
de prejuízo, né, que está me atrapalhando na minha vida em diversos aspectos, né? Mas uma coisa que também veio muito forte, né, e que cresceu muito, na verdade, por conta da pandemia, foi a questão das redes sociais, né? E aí a gente tem aquela discussão, assim, as redes sociais, elas ajudam ou atrapalham nos relacionamentos? Porque, ao mesmo tempo que aproxima, de alguma certa forma, pode acabar afastando. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, o que vocês acham dessa questão das redes sociais? Eu acho que é um tema, assim, bem complexo, que a gente tem que falar. Eu nunca me aprofundei, nunca parti para estudar esse assunto, né? Porque acho que é muito fácil a gente ir para um discurso, né? Tipo, de que por que são relacionamentos à distância, por que são relacionamentos virtuais e não físicos, isso vai afastar as pessoas ou vai fazer ser mais difícil se relacionar com alguém no presencialmente. Eu acho que isso pode fazer sentido, essa explicação, mas eu nunca vi estudos, né, que trabalhassem isso, seja com estudos intergeracionais ou algum outro tipo de delineamento que nos dê uma resposta disso, né? Eu acho que tem fatores que ficam um pouco mais evidentes, alguns desses. Eu acho que hoje, com redes sociais, a gente tem acesso, muito mais acesso a comparação com outras pessoas, e apesar das redes sociais estarem mudando um pouco disso, a gente tem acesso a rankings ou a tipo métricas do quanto essa pessoa, do que essa pessoa faz, do quanto as pessoas gostam de outras através de like e comentário, através de interações se vê. E acho que isso pode ter uma relação bem direta do tipo, será que efeito isso pode ter, sabe? Tem pessoas que antigamente sem redes sociais já se sentiam mal comparando com outros, isso prejudicava as relações dela e como elas iam sentir com relações. Eu agora imagino como é para essas pessoas, e principalmente para crianças e adolescentes que estão formando a sua personalidade, como vai ser para elas lidar com essa comparação, sendo que ela está muito mais objetiva e não é explorada a palavra, mas é na nossa cara, assim, eu não lembrei a palavra exata, na nossa cara, assim, dá para tu ver exatamente, essa pessoa ganhou tantos likes e outra pessoa ganhou metade disso, ou seja, essa pessoa é melhor que aquela, ou seja, queria ser igual a essa pessoa que recebe tantos likes e tanta atenção nas redes sociais, e eu acho que isso faz sentido que isso impacte diretamente, assim, em como essa pessoa vai se sentir perante outros e em como isso vai impactar na ansiedade quando se compara com outros, né? Mas eu acho que é um campo muito bom de estudo que a gente tem que ter um cuidado e uma análise, assim, de perceber que impactos isso tem, né? Será que se relacionar mais à distância causa mal mesmo? E que formas de relacionamento a gente tem virtualmente que são possíveis? Será que usar redes sociais, elas prejudicam o nosso repertório social, ou será que amplia sendo mais um contexto em que a gente está podendo se expressar ali, mais um tipo de linguagem, porque o tipo de linguagem da internet é muito diferente do tipo de linguagem presencial. Então, eu acho que é um tema interessante que a gente tem que ter atenção para isso, né? E, inclusive, indo para além de redes sociais, né? Se a gente vai pegar hoje os próximos passos e como isso impacta, a gente está pegando realidade virtual e para que ponto isso vai ir? Tipo, como é que vão ser essas relações? Se vai ter ou não, sabe? Se as pessoas vão engajar nisso ou não? E qual geração vai engajar isso? Se alguma se engajar? Eu sinto que a minha geração não conseguiria se engajar nesse mundo, nesse tipo de relação social. Sinto que os mais velhos que eu também não. Mas as mais novas eu não sei o que elas vão achar disso, desse tipo de interação. Talvez elas curtam. E talvez seja um novo tipo de relação. Acho que é um ponto que a gente tem que cuidar. Mas eu fico realmente com dúvida de isso impacta na saúde mental com relação a relacionamentos ou não. Eu realmente é uma dúvida que eu tenho, que eu gostaria que fosse respondido. Mauro? Eu acho que é bem aquela resposta que todo psicólogo dá, assim, todo, né,
estudante de psicologia dá assim, bah, não tem uma resposta única para dar, assim, sempre depende de muitas do contexto, né, de muitas peculiaridades, assim, acho que como o Rainer estava falando, é difícil de dar uma resposta, assim. Eu tendo a pensar, assim, sempre que a questão que a rede social, ela é um meio. Eu tenho sempre essa ideia, ela é um meio, assim como qualquer outro tipo de meio, assim como antes foi a televisão, telefone, antes de ter celular, enfim, sempre tiveram meios de comunicação, né, entre as pessoas. A rede social, né, enfim, a internet, as telas, tudo elas são um meio. Então eu acho que é a forma como se utiliza, né? Eu acho que existem, por exemplo, redes sociais que são mais populares, e tem redes sociais que são um tanto mais específicas, assim, e aí alguns administradores de redes sociais permitem certas coisas nas redes sociais um tanto quanto inadequadas, assim, sem nenhuma restrição, sem nenhum critério, sem nenhuma observância de eventuais normas, né? Simplesmente deixa rolar certas coisas. Então, isso, daqui a pouco, a gente tem a questão dos algoritmos também, que vão colocando as pessoas cada vez mais em bolhas, e isso também é uma situação que a gente precisa avaliar e precisa estar sempre refletindo em cima disso, né? Então, eu acho que existem malefícios, né? Mas a rede social é um meio, né? A gente precisa saber utilizar com equilíbrio. Acho que a palavra é essa, é refletir para usar com equilíbrio. E aqui eu me socorro de novo ao psicólogo, professor Cristiano Nabuco, né? Que eu tive a oportunidade de assistir uma palestra ao vivo com ele, e que ele trabalha muito sobre essa questão das telas, assim, né? Das telas e o quanto das redes sociais, enfim, e do quanto a gente precisa estar refletindo sobre isso. Não é uma questão assim de. Ele até fala assim que ele discorda um pouco do que eu falei sobre a questão do meio. Ele é um pouco mais rígido em relação às redes sociais e à utilização, assim. Ele acha que precisa ter um certo controle maior de pais, enfim, das pessoas a respeito disso, porque ele fala muito sobre o comportamento vicioso, né, de dependência das tecnologias. E que isso, muitas vezes, é feito de uma forma que a gente nem nota, que as pessoas não conseguem notar. E aí, daqui a pouco, elas estão envolvidas, cada vez mais envolvidas, e por causa da questão dos algoritmos também, do interesse que algumas plataformas têm de manter cada vez mais pessoas envolvidas assim. Então, eu acho que é tudo uma questão assim de saber refletir e de não deixar de viver a vida real também. Eu acho que é isso. Eu acho que, claro que, como o Rainer falou, assim, a gente não sabe as gerações como é que elas vão ser, daqui a pouco essas novas gerações vão gostar só dessas coisas mais virtuais e dessas coisas mais novas, assim. Mas eu acho que nunca, por exemplo, uma coisa que eu não consigo pensar que poderia acontecer, nunca a gente poderia substituir o contato presencial ao vivo mesmo das pessoas, né? Então, partindo desse pressuposto, eu entendo que as redes, enfim, as plataformas, elas sempre vão ser um auxílio, um meio, mas eu acho que a gente nunca pode considerar que elas possam exercer um papel mais predominante na vida das relações das pessoas. Então, eu tendo a pensar mais ou menos dessa forma, assim, acho que nada substitui o contato pessoal, presencial. Legal. Luiz? Eu gosto bastante desse assunto. Eu não vou poder responder a pergunta que o Rainer fez, porque realmente é complicado, né? Mas em relação assim às redes sociais, uma coisa que eu acho interessante é da gente pensar o quanto ela pode ajudar com uma pessoa a se sentir pertencida a um meio, né? Eu penso isso bastante com adolescentes, de como se eles se sentem excluídos nas escolas ou dentro de casa, eles podem ter um espaço ali na internet, né, algum fórum que envolva coisas que eles gostam e criar conexões, né? Mas claro, eu acredito que não que as conexões físicas elas são muito importantes, né? E dentro desse pertencimento tem o outro lado que é justamente o isolamento que a pessoa pode sentir de tá num fórum ali, mas
ela não ter contato com pessoas e se abrir para oportunidades de conhecer outras pessoas físicas. E isso acaba criando um certo afastamento da realidade, né? Inclusive na internet, né? Que por conta dessa impessoalidade que a internet tem, é muito fácil das pessoas agirem de forma agressiva e, e é muito comum as pessoas agirem de forma agressiva e receberem também essas agressões de uma forma muito pessoal, né? E é interessante a gente validar essas coisas, né? E outra coisa, assim, que eu acho interessante também partindo da questão dos adolescentes, é que muitas coisas de conexão entre pessoas a gente não fala, né? São coisas que acabam acontecendo mais ou menos de uma forma orgânica. E por conta dessa situação da pandemia, né, dos adolescentes, eles têm tido menos tempo para poder interagir com outras pessoas, e principalmente na questão amorosa, eles acabam indo muito por referência de outras coisas. E na internet, a referência com relação a relações amorosas é muito complexa, ela é muito complicada, porque existe poucos lugares na internet que envolvam uma relação de empatia. É mais um discurso envolve muito o discurso de misoginia, né, principalmente com meninos, de uma forma de controlar outra pessoa, né? Isso tem muito na internet, é uma coisa que cresce muito. Nos Estados Unidos é bem grande, no Brasil ainda é um pouco. E também tem muita relação com se a pessoa ela tem, né, esses pensamentos que são pensamentos que são repetições da sociedade, né? E ela entra num espaço que é isolado, em que as pessoas acreditam exatamente nessa mesma coisa, ela vai se radicalizar de uma certa forma com esse tipo de pensamento, né? Então, se uma pessoa que tem um pensamento misógino, ela entra num grupo de misoginia, isso se reforça e cresce muito. E aí entra aquela parte dessas partes negativas, né? Porque justamente envolve o isolamento e a única forma de conexão social que a pessoa tem a partir disso mostra que ela não vai ter outras perspectivas que possam mudar qualquer distorção, né, que possa ter. Sim, essa questão assim das redes sociais é bem como o Rainer falou, assim, é um tema que a gente precisa explorar mais e eu acho que ele ainda está em construção, assim, né? Porque cada vez mais as pessoas se relacionam nas redes sociais e mesmo as relações presenciais ainda tem a questão do digital tá ali junto, né? A gente está ali criando novas gerações que estão crescendo com o celular na mão, com acesso, né, fácil à tecnologia. Então, é um assunto que a gente ainda está, aos poucos, entendendo como que funciona, né? Não é algo que é tão simples, não tem uma resposta certa ou errada. E a gente ainda está vendo os impactos disso ao longo prazo, porque ainda é muito recente todo esse movimento que vem acontecendo, né, diante dos relacionamentos e das redes sociais ali estando junto, né, com isso. Mas a gente está encerrando, então, né, a nossa gravação de hoje. Eu queria agradecer a vocês, gostei bastante, assim, acho que foi bem legal. Toda a nossa conversa, assim, acho que a gente conseguiu trazer diversos pontos, né, e como a gente falou, assim, não existe uma resposta simples para essa questão, tanto da questão dos relacionamentos, né, ou como ele aparece nas diversas instâncias da nossa vida. A gente, enquanto ser humano, é um ser que está sempre se relacionando com outras pessoas, né, e vale sempre avaliar, assim, como que tá essas relações, né, como é que eu me sinto? Isso está me prejudicando? Não está me prejudicando? Estou conseguindo desempenhar da forma como eu gostaria ou como eu deveria naquele lugar de trabalho, ou na escola, ou enfim, na faculdade, ou ali com os meus amigos, né? E importante, assim, acho que também que apareceu um pouco, né, na questão da comparação, da gente não se comparar, porque tem muito, assim, né, da gente, o fulano lá que está sempre cercado de várias pessoas, né? Às vezes não é isso, às vezes a gente tem ali as nossas relações, mas que elas sejam
que elas, de alguma forma, nos deixam completos ali no nosso, né? Não precisa ser várias pessoas, vários amigos, mas às vezes ali um grupo pequeno de amigos que nos fortalece, que tá junto, que nos faz bem, que a gente, né, consiga ser a gente mesmo ali naquele grupo, às vezes é mais válido do que, enfim, né, um grupo gigante de amigos, né? Então, agradecer vocês pela conversa. E é isso, gente. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Eu também, obrigado. Foi muito boa a conversa. Valeu pelo encontro. Agradeço também, obrigado.